Os muons são partículas muito interessantes. Elas são espécies de primos dos elétrons, ou seja, são leptons carregados negativamente. A única diferença que tem entre os muons e o elétron, assim como tal, é em relação à massa. A massa dos muons é 200 vezes maior do que a massa do elétron, ou seja, ele é um lepton carregado negativamente que possui muito mais massa que o elétron. Consequentemente, ele também é uma partícula que possui spin fracionário igual a meio. Ou seja, nós estamos falando de um férmion. E, consequentemente, também, por ser um férmion, ele acaba sendo uma partícula degenerada. Ou seja, ele não pode ocupar mesmos estados quânticos. Sendo assim, temos uma partícula fundamental e que então ela surge através de processos de colisões de raios cósmicos com outras partículas. Contudo, os muons eles têm uma característica bastante interessante que vem fazendo com que os físicos fiquem um pouco desorientados no que diz ao modelo padrão da física. Por quê? Porque essa partícula, que é muito parecida com o elétron, ela se comporta de um jeito um pouco diferente. Então a história se inicia basicamente com a adição de prótons dentro de um LHC, ou seja, um acelerador de hadrons. E esses prótons então são acelerados a uma velocidade muito alta, mas não é a velocidade da luz. Dentro do acelerador são adicionadas as partículas que compõem o modelo padrão, ou seja, são adicionadas todas as partículas que até então o pessoal conhecia, principalmente partículas como o próton, o nêutron e também os elétrons. Nesse período que fazia esse teste, sabia-se que os prótons e os nêutrons já eram partículas compostas, então ali já esperava-se que, com o choque, haveria a formação de quarks. Contudo, quarks não existem livres, então em algum momento iria se perceber a existência dos quarks e talvez de algumas outras partículas. Mas obviamente os quarks não iam ficar livres ali no meio. Porém, o que acontece é que quando os prótons se chocam, eles liberam uma grande quantidade de elétrons. Mas, obviamente, também há a formação em alguns milésimos de segundos, tanto dos muons quanto dos tau. E isso acontece por quê? Porque são partículas similares ao elétron, só que elas são mais massivas. E em alguns milésimos elas acabam decaindo para o elétron. Então elas perdem energia para o meio e também a liberação, às vezes, de algum neutrino ou de alguma outra partícula que faz com que eles acabem perdendo um pouco dessa massa e assim eles decaem para o elétron. A grande questão é a seguinte: dentro do modelo padrão existe a necessidade de que tanto elétrons quanto os muon eles sejam gerados em proporções parecidas, em proporções iguais. E logo em seguida, então, os muons eles decaem para elétrons. Mas o problema é que não estava acontecendo isso. Gerava-se uma quantidade relativamente grande de elétrons, mas os muons geravam-se em torno de 15% a menos. E isso não faz sentido no modelo. Teria que ser quantidades muito mais próximas. E como isso daí mostrou que provavelmente havia algo de estranho em relação aos muons, essas partículas começaram a ser estudadas com mais foco. E desenvolveu-se então alguns outros experimentos para analisar essas partículas. Dentro de outros modelos de aceleradores de partículas,
os muons foram levados e acelerados. E ali então passa-se o quê? Passa-se campos magnéticos muito fortes. E esses campos magnéticos muito fortes, eles são o quê? Eles são controlados pelos cientistas. Então, o cientista ele pode aumentar ou diminuir esses campos, que são, na realidade, ímãs ao redor do anel do acelerador. Então, conforme você tem um determinado campo, você pode fazer com que a partícula passando ali ela possa ser acelerada ou até mesmo freada, dependendo do tipo dos ímãs que você tem ali. Então, eles controlavam esses campos e tinham como objetivo estudar uma característica muito especial de partículas, como no caso os leptons carregados. Ou seja, elétrons, muons e taus são partículas que elas possuem um spin. E como elas também possuem carga, conforme elas giram, elas acabam promovendo um campo. Nesse caso, um campo eletromagnético. Então, conforme essas pequeninas partículas giram, elas tomam a forma como se fosse de um ímã. Então, ela pode ser orientada numa determinada posição. E isso são chamados de dipolos magnéticos. E os cientistas, então, começaram a fazer essas análises e perceberam que havia também uma anomalia ali. No caso, quando nós trabalhamos com o estudo desses dipolos, utiliza-se uma fórmula em que nós temos a possibilidade de utilizar desde a carga da partícula, assim como a massa e também, obviamente, a constante de Planck. E para fazer com que essa equação faça sentido em relação aos resultados que são encontrados, é necessário multiplicá-la por um número específico. E esse número é um número que eles chamam de número G. Então, aplicando esses valores para esses férmions, especificamente os leptons, os valores têm que ficar próximo de 2. Então, é quase 2 os valores dos leptons carregados negativamente. Então, como por exemplo o elétron, o muon e o tau. Então, espera-se que o resultado para G seja igual a 2. Só que o grande problema é que esses valores para o muon não batiam. Ali você tem uma pequena variação em relação ao 2. Os números eles são muito pequenos na realidade, mas eles são relevantes. Nós estamos falando de partículas que são minúsculas. E então houve o desenvolvimento de uma nova pesquisa, e essa pesquisa é chamada de muon G-2. Ou seja, querem calcular o quê? Querem calcular essa variação, ou seja, é a variação de G, que é próximo de 2, menos 2, que era para ser o valor de G. Então ali tem um valorzinho que demonstra que os muons eles não têm um valor bem travado no 2. E consequentemente, então, ali você tem uma anomalia. E esse experimento então é chamado de dipolo magnético anômalo do muon, no caso. Fazendo esse experimento, então, detectou-se que os muons eles acabam interagindo de forma diferente com o campo magnético. Os cientistas eles sabem duas coisas ali. A partícula, por ser 200 vezes mais pesada do que o elétron, ela não vai ser acelerada na velocidade da luz, mas ela pode ser acelerada em velocidades até próximas à velocidade da luz. Mas já é uma velocidade alta o suficiente para que a partícula passe pelo campo e não fique retido nele, e sim indique como temos a precessão, ou seja, como se dá a angulação da partícula conforme ela passa girando, né? Então ela tem esse processo desse spin e como ela se inclina em relação ao campo.
Então se tem essa análise, então tem que se acelerar muito rápido, mas não chega à velocidade da luz. Consequentemente a isso, para que seja possível fazer essa análise, é necessário que o sistema seja todo evacuado, ou seja, essas partículas têm que girar em um sistema onde não tenha gases ou outras partículas ali dentro. Contudo, os cientistas também sabem que aleatoriamente, por dentro do sistema onde os muons estão sendo acelerados, existe a presença de umas partículas que eles chamam de partículas virtuais, porque elas aparecem e desaparecem rapidamente. E isso então faz com que ocorra sim alguma interação. Logo, vácuo, quando a gente fala de vácuo na física, não necessariamente quer dizer que é um sistema isento de outras partículas. Então, sabendo disso, é possível determinar que essa partícula, o muon, ele é acelerado numa velocidade muito alta, ocorre interação com campos magnéticos e provavelmente com outras partículas. Só que os dados tinham que ser orientados para uma classificação semelhante à dos seus primos, no caso, por exemplo, do elétron e do tau. Só que isso não acontece, existe ali alguma anomalia. Hoje os cientistas eles questionam a possibilidade dessa anomalia ser uma outra partícula desconhecida ou a possibilidade até de uma quinta força fundamental da natureza. E entendam que, se for uma quinta força fundamental, isso é uma revolução na física de partículas e, consequentemente, coloca em xeque o modelo padrão da física. Vai haver a necessidade de reconstruir esse modelo. E isso é bastante interessante, porque muitas vezes nós não conseguimos enxergar vários fenômenos físicos pelo simples fato de estarmos travados, às vezes, num determinado modelo. Mas começa a ver já a indicação de que pode sim existir uma quinta força fundamental da natureza. Pessoal, muito obrigado por vocês terem assistido esse vídeo até o fim. Peço, se for possível, que vocês curtam o vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e também clique lá no sininho para você sempre receber novas notificações de vídeos científicos como esse. Também, se for possível, compartilhe esse vídeo com aqueles amigos que você sabe que precisam ter um conhecimento científico mais rebuscado. E para rebuscar o conhecimento, dá uma olhada na descrição que eu vou deixar aquela lista de livros interessantes para leitura. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo vídeo.